noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui. Agradeço, em primeiro, essa instituição que eu tanto amo, que se chama UX, ao amigo, ex-colega de Ciências da Computação há algumas décadas, o querido Ronald, e estar aqui com vocês falando de algo que eu amo, que é tecnologia, falando de digital. Quando o Ronald solicitou que a gente viesse aqui bater um papinho com vocês e nos deu esse desafio de falar sobre 5G com o agronegócio, aqui com o colega painelista também, Marcelo, a gente começou a pensar o que a gente pode falar para vocês. Eu sou caxiense, eu trabalho com internet já há muitos anos, lá iniciamos em 95, fui o primeiro provedor de internet do nosso estado aqui, participo muito no mundo associativo empresarial, presidi a Associação Gaúcha aqui por 2 momentos, a Internet Sul, sou conselheiro de forma vitalícia nessa entidade. Atualmente também estou conselheiro da Anatel em Brasília, são 5 conselheiros que representam essas mais de 15 mil empresas de internet que nós temos no Brasil, que fibraram o Brasil em 10, 12 anos, algo inédito. Claro que também fizeram umas coisas que não foi tão boa aí, com não tanto planejamento no seu início. Os postes, a gente tem um desafio gigante agora, que são a limpeza e higienização desses postes, mas nós fibramos isso tudo muito à frente de todos os outros países. Nós somos realmente uma referência. O nosso presidente da Anatel, Baigorre, estava palestrando em Barcelona, no maior evento lá de telecomunicações e cidades inteligentes, e nós somos questionados pelo mundo, de um case tão bacana de pequenos empreendedores, como foi a Bitcoin, a empresa que eu fundei, como tem aqui também provedores aqui, Kainet, eu presidi a Internet Sul, então a gente conhece bem, tem pessoal aqui em Novo Hamburgo, São Leopoldo, enfim, 15 mil para 5.571 cidades, a gente tem bastante provedores aí, tá certo? Falei um pouquinho a vocês referente a Bitcoin. Hoje estou num desafio que se chama Xplay, uma empresa 100% digital, bem focada no 5G. Nós temos uma operadora, depois eu vou comentar com vocês, mas tentando ser bastante digital, enxuto e tendo muito mais cabeça de obra do que mão de obra. Bom, a nova era da conectividade. Vou falar um pouquinho aqui de 5G. O professor aqui, Bach, já me disse, poxa, mas já está se falando em 6G. É verdade, já está se falando de 6G. Mas o que nós temos hoje, o mundo está conhecendo o 5G. Eu tenho certeza que vocês todos já ouviram bastante aí na mídia, não vou precisar ser redundante, mas essa tecnologia, ela realmente traz algo novo, apesar de ser uma evolução, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G é uma evolução, tem algo bem bacana que traz o 5G para as nossas vidas, e que eu gostaria de comentar com vocês. Nós temos o 5G e nós temos o IoT. Todo mundo já ouviu falar nessa sigla chamada Internet das Coisas, IoT, algo que vai conectar as coisas, Internet of Things? Eu acredito que sim. É a tal da Internet 3.0. A Internet 1.0, ela conseguiu conectar os computadores. Lá em 95, quem acessava a internet de escada, muitos de vocês aqui nem acessavam ainda, nem eram nascidos, mas aquilo era a Internet 1.0 que cumpriu o seu papel, conectou todos ou quase todos os computadores do mundo. A Internet 2.0 conecta as pessoas. Esse carinha aqui conseguiu fazer isso. É uma extensão do corpo humano hoje, normalmente. Hoje nós temos mais de 250 milhões de celulares, de smartphones, com os brasileiros, mais de um celular por brasileiro. Isso é uma coisa interessantíssima. E esse cara aqui conectou realmente as pessoas. E as coisas? Então, Ronald, lá em 2014, 2015, eu sou um empreendedor inquieto, não gosto de ser chamado de empresário, gosto sempre do novo, do disruptivo. Eu disse, cara, esse negócio aqui chamado internet 2.0, com fibra ótica, estou fazendo uma coisa bacana, mas não me dá mais, desculpe,
tesão, para não dizer motivação, quero algo novo. E aí eu ouço falar desse negócio de internet das coisas, eu disse, caramba, isso aqui vai mudar de novo a humanidade. Quando eu comecei, com 19 anos lá, na UX, trabalhando na Marco Polo, estagiário, Bitcoin informática, era a era da informação. Depois peguei uma segunda onda, a era da internet. Mas aqui, o IoT, entendo eu que, tanto quanto a internet mudou a história da humanidade, a informação, a informática mudou, eu também acredito que o IoT vai mudar. Mas eu não via como o IoT, lá em 2015, 2016, pudesse realmente transitar. Não tinha uma infovia adequada, né? Rodovia, infovia, uma infovia é um trocadilho que eu faço, adequada. Mas quando eu vejo o 5G, em 2019, de cara, aí está o caminho. Então, com a evolução do 5G, nós vamos ter o IoT, nós não veremos um trator de fibra ótica autônomo. Nós não veremos um drone de fibra ótica autônomo, um carro de... Não, vai ter que ser por wireless, vai ter que ser sem fio. Então, o IoT, aqui nós vamos falar de agro daqui a pouquinho, né? Como que a gente pode auxiliar o agro através de IoT, através de aplicações. E eu vou voltar um pouquinho, algumas décadas, Ronald, né, quando a gente começou lá de informática, tu tinha um hardware, aquele desktop, Dell, HP, IBM, Lenovo, que vocês conhecem, e o software. Eu poderia dizer que o 5G é o hardware. E o IoT é o software, são as aplicações, para ficar fácil a compreensão de vocês. E todo mundo sabe hoje que o valor está no software, não está na caixa, no hardware. Certo? Então, o 5G ele chega hoje, claro, vai expandir muito rapidamente o acesso, tem dinheiro nessa mesa, obviamente, mas o que tem muito mais de oportunidade na mesa é o que está abaixo aqui da ponta do iceberg, que é a internet das coisas. Isso sim é inovador. Isso sim é inovador. Bom, eu não vou ser redundante, porque vocês já sabem, 5G vai trazer velocidades mais rápidas, todo mundo sabe, de 20 vezes a 50 vezes. Na Itália agora já chega-se a quase 10 GB de velocidade, lá na TIM, eles estão conseguindo fazer isso lá. Isso aqui é bacana. Latência baixa. Baixa latência. Isso quer dizer o seguinte, que o dado vai cruzar de forma instantânea. E quem quer falar de coisas autônomas, saiu no Fantástico Domingo, não sei se vocês, quem assistiu a reportagem do Fantástico Domingo, de carro autônomo. Um carro autônomo tem que ter alta conexão, mas tem que ter baixa latência. Porque se aquele carro ali tiver que dobrar à direita no próximo semáforo e não tiver uma latência baixa, ele pode dar aquela travadinha que dá no YouTube, sabe? Aquela travadinha do YouTube, do Netflix, só que ali está lidando com uma vida, né? Fica complicado, né? Então, baixa latência. Bom, maior capacidade de conexão a gente já sabe, tá? Mas isso aqui é bacana. Maior eficiência energética, onde nós teremos os sensores, os dispositivos, instalado numa plantação de moranguinho, né? Numa irrigação ali de moranguinho, que pode fazer o sensor da temperatura, por exemplo, tem que ser uma coisa que tenha baixa eficiência, uma maior eficiência energética, baixo consumo de energia e que seja barato, né? E, obviamente, novas aplicações. Bom, o que são essas novas aplicações que prometem realmente mudar a história da humanidade? As tais de cidades inteligentes. Isso a gente está recebendo muita informação, acredito que vocês também. É até bacana que o nosso estado tem um programa chamado InovaRS. Não sei se vocês já ouviram falar sobre InovaRS. Nosso governador, o Eduardo Leite, ele trouxe isso já no governo passado, né? Dividiu o estado aí, né, em 5 regiões. Aqui tem um colega do Cored, em 5 regiões. E a região da Serra, por exemplo, de Caxias, ali, mais outros 48 municípios, ficaram com 4 grandes eixos. Um é cidades inteligentes, indústria 4.0, até porque metal mecânico, né? A questão do turismo, Bento, Gramado, enfim, e também tem a área da saúde. Então, essa região tem que pensar para todos nós gaúchos, né? No caso de cidade inteligente, algo
diferente, disruptivo e que possa ser replicado em São Sebastião do Caí, que possa ser replicado lá em Camaquã, enfim, então a gente está estudando bastante, eu faço parte desse eixo, tive em Taiwan, aliás, inclusive com o reitor da Universidade de Caxias do Sul, que estava conosco, 6 prefeitos aqui da região e 10 prefeitos de São Paulo, fomos lá conhecer Taipei, que é uma cidade inteligente. Foi muito bacana a experiência, a gente viu muitas coisas legais. Bom, telemedicina é algo também muito importante, a telemedicina, inclusive fazendo procedimentos à distância. E aí tem que ter velocidade com baixa latência. Isso o 5G promete fazer, e isso é muitíssimo importante. Eu acho que vocês já viram algumas questões de telemedicina. Eu tive uma experiência não tão boa com meu pai lá em Orlando, que ele teve uma situação e que ele foi atendido por um neurocirurgião que estava a 500 quilômetros de distância às 2 horas da manhã, em uma tela, um púlpito como esse aqui, com uma tela de computador, né, e o médico ali fazendo o procedimento à distância. Isso faz muito sentido, principalmente em cidades menores, que não tem, muitas vezes, estrutura de ter um profissional liberal, digamos, na área médica, né, com maior capacitação, mas tem em Porto Alegre, esse cara pode entrar remotamente. Tem em Caxias, esse cara pode entrar. Tem em São Sebastião do Caí, pode entrar. Tem em Montenegro, por exemplo, né? Então, e claro, aí tem jogos em nuvem, né? Eu acho que, não sei quem aqui é gamers, né, sabe que isso vai revolucionar. Comunicação em aviões, trens de alta velocidade. Eu acho que todo mundo está ouvindo aí a internet satelital do Elon Musk, a tal da Starlink, já é realidade. Outros fabricantes também estão trabalhando com isso, Viasat. Eu tenho a honra de representar uma empresa de San Diego que a gente está colocando conexão total nos ônibus da Marco Polo de turismo, aquele geração 8, double deck, para que se tenha conexão total. Porque hoje, quando a gente pega ônibus para ir até Porto Alegre, tem aquele 4Gzinho, hora entra, hora não entra. Né? Por quê? Porque não tem torre suficientemente em tudo, não fecha a conta. Né? Tem que ter a tal da sustentabilidade, mas se isso a gente for por satélite, vai acontecer. Né? E, claro, com 5G junto. E aqui a gente tem outras coisas também, mas eu cito a tal da internet das coisas. Um impacto social muito bacana, que quando a gente estuda a tecnologia, tem 2 grandes pilares aí, que são, tá, para a sociedade, aumentar a qualidade de vida. A tecnologia tem 2 propósitos muito importantes que a gente estudou quando estávamos no lugar de vocês aí na universidade, na UX, que é aumentar a qualidade de vida. Se você tem tecnologia, você consegue disponibilizar a informação muito rapidamente, como o senhor Bach está fazendo aqui, acessando um dado tranquilo. A informação está a um clique. Isso é qualidade de vida. Bom, se tu se viciou num negócio, aí é outro problema, mas a qualidade está aí. E o que, além da qualidade de vida, aumento da produtividade, riqueza, grana, para quê? Para ter mais educação, para ter mais saúde, para ter mais segurança, né, para ter mais conforto e, consequentemente, qualidade de vida. Então, isso, o 5G promete muito forte, tem muita grana por trás de tudo isso. E quando eu falo das aplicações, eu vou mostrar 2 aplicações. Aqui pode ter futuros empreendedores desenvolvendo aplicações específicas aqui da região, né, de pequenos agricultores aqui, né, minifúndios, não precisa ser aqueles gigantescos, e a gente pode ter algum business aqui bem interessante, que vai gerar riqueza, vai gerar imposto para todo mundo aí, né, mais educação, mais saúde e tudo mais. Impacto social. Bom, agro e 5G. Parece que essas coisas estão muito longe, o 5G parece que está muito longe de nós aqui. Gente, o leilão da Anatel, tá, foi um dos 5 melhores do mundo. O nosso aqui, normalmente, a gente critica o que é nosso, a gente critica o que é do Rio Grande do Sul, a gente critica o Brasil, eu detesto isso, a gente tem que falar de coisas boas do nosso país, do nosso estado. E a Anatel fez um leilão sensacional, a gente arrecadou 68 bilhões de reais, 1/3 aí do déficit do ano passado, com essa grana,
cofres públicos disponíveis. Apesar de muitas vezes a gente não gostar da Vivo, da Claro, da TIM, esses caras vieram aí e botaram um caminhão de dinheiro, né, que isso reverteu-se a todos nós, né. E eles estão implantando isso nas capitais, era até o ano passado, já está implantado nas capitais, precisam ampliar o sinal, obviamente. Caxias do Sul seria julho de 2025, já adiantaram, né? A gente conseguiu lá na Anatel, eu trabalhei intensamente nisso, as metrópoles brasileiras já começaram a ser instaladas. Caxias do Sul é uma metrópole, é a segunda metrópole, tem Porto Alegre e tem Caxias do Sul, então as cidades que compõem ali Caxias do Sul e mais 11 cidades já se começaram a instalar 5G 2 anos antes. Então, a gente percebe que isso vai ser muito rápido. Nós, lá da Anatel, estamos vendo os números. Não é tão difícil para o operador fazer. O que precisa mais é pontos de conexão. Porque para cada torre que nós temos hoje no 4G, nós vamos ter que ter de 5 a 10 torres. Teremos small cell, células menores em cima, eventualmente, de sinaleiras, de postes, enfim, mas não é tão difícil para se fazer isso, precisa de recurso, e essas empresas, como bem disse o professor aqui no início, cara, nem chegou a pagar ainda o 4G, já está chegando o 5G. Tem muita grana que tu paga na licença, paga no investimento do negócio, não sei se você sabe, mas telecomunicações é um dos setores que mais arrecada tributação, chega a ser mais de 60%, em uma fatura de R$100 de vocês, 60% fica aí na mesa para o Estado, não fica para as empresas de comunicações. Depois a gente tem que pagar os funcionários, pagar a tecnologia e gerar riqueza no caixa para dividir entre os investidores e fazer novos investimentos, né? Eu estava aqui falando esqueci de falar de MVNO. MVNO é uma operadora, o V é de virtual, Móvel Virtual Network Operation. Essa empresa aqui, que é a empresa a qual eu fundei, chama-se XPlay, nós somos a primeira operadora virtual do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho aqui um chip de celular, e eu sou cliente hoje da XPlay. Na verdade, eu aluguei todas as torres da TIM e opero com a minha marca. O Grêmio agora já tem. O Grêmio aqui, o nosso Grêmio aqui, Gaúcho, já tem uma operadora de celular, Grêmio Celular. Se alguém é gremista, pode comprar um chip do Grêmio aí e uma parte do valor que tu vai pagar por mês vai se reverter ali para o Grêmio. Os Correios já têm chip, né? Não sei se vocês já sabiam disso, né? Magazine Luiza, enfim. Muitas operadoras virtuais estão surgindo. O propósito é que se tenha, o regulador, quando pensou nisso, né? Ele pensou o seguinte, cara, eu preciso ter alguém mais próximo lá em São Sebastião do Caí. Uma XPlay vai atender São Sebastião do Caí. Eu não sei se uma Vivo tem condições de estar aqui por ser tão grande, né? Então, a gente tem que entender essas características e esses pequenos provedores, como o CAINet, na minha opinião, têm todas as condições de estarem aqui também e atendendo, né? E vendendo, tirando dúvidas, diminuindo o problema de faturas, do PROCON e tudo mais. Bom, a importância de estar preparado para o 5G. Já que estamos falando aqui em agro, a gente pode imaginar nas nossas vidas hoje sem o uso da tecnologia? No agro, quem aqui trabalha com os pais ou tem um negócio, sem o uso da tecnologia, será que a gente seria competitivo? Eu acredito que não, né? Então, é fundamental vocês estarem muito bem providos com a matéria, etc. e tal, tem que ser especialista naquele negócio ali, mas a tecnologia, de alguma forma, você precisa ser um generalista, não precisa ser um especialista, mas, no mínimo, um generalista. Mas, se tu for um amador nesse negócio, tu está fora do jogo. Eu não tenho dúvidas que tu está fora do jogo, né? Porque a questão de competitividade, hoje, é muito rápida, né? O teu concorrente está do teu lado, inclusive da universidade, e a gente sabe que as pessoas estão se puxando cada vez mais. Então, assim, ó, não tem como virar as costas para isso. A gente tem que olhar com carinho e tem que ver onde que vai apertar o nosso sapato que a gente pode utilizar essa tecnologia como ferramenta. Bom, aqui a gente tem uma apresentação que a gente fala principalmente em cidades. A gente estava falando de Santo Ângelo, né? A gente tem provedores no interiorzão do Rio Grande do Sul e a gente leva justamente essa proposta de valor enquanto XPlay para ajudar os provedores a fazerem essa oferta de internet móvel
junto com a internet fixa. Se a gente tem a internet fixa com fibra, a gente tem a internet móvel com 5G, no caso com o celular. Mas aqui eu vou trazer duas aplicações que a minha empresa lá está desenvolvendo, protótipos de forma simples, mas a gente está fazendo um produto lá em Caxias que a gente tem o codinome de X-Tank. Esse produto, ele tem o hardware ali, né? Mas vou pegar essa imagem aqui, principalmente ao Marcelo, que depois a gente pode bater um papinho, Marcelo. Quando a gente pensou nessa solução, nessa plataforma, ela tinha como propósito, e tem como propósito, perdão, resolver uma dor dos postos de gasolina, né? Eu tinha aí como cliente, na minha antiga empresa, o meu maior cliente era a Rede Sim, e hoje, cada posto de gasolina pode ter um tanque, 2 tanques, até 5 tanques. Né? E como tu controla quanto tem de combustível dentro desse tanque? Existe um fabricante global, europeu, que é muito caro, e o pessoal muitas vezes usam aquela régua de madeira. Não sei se se alguém já viu aquela régua de madeira, chega a ser cômico nos postos de gasolina. E aí, como a gente atendia esse cliente aí, né, chamado Rede Sim, eu disse, cara, aí tem uma oportunidade, tem um problema, né, como a gente fala, os bonitos falam, dor, tem uma dor, né, qual é o remédio, qual é a solução para esse problema? Eu disse, cara, a gente pode fazer alguma coisa com isso aí. Né? E aqui tem um problema ainda pior, que é o carinha lá do motorista que chega lá e põe álcool em um tanque que tem gasolina ou que tem óleo e que isso custa de 50 a 60 mil reais cada vez que tu faz uma erradinha dessa e uma rede com 160 postos, é umas 3, 4 vezes por mês que isso infelizmente ocorre. Né? Então a gente criou a nossa solução também com o caminhão, mas como que a gente criou isso? Tá? Aqui eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar por causa da imagem, mas aqui é como se fosse no posto de gasolina o escritório do posto, que fica muitas vezes atrás ali do caixa onde a gente vai pagar. Ali tem um caixa, tem um computador ali, tem um acesso à internet. Então ali a gente tem um concentrador de medidores. Aqui nós temos uma anteninha, né? Como se fosse um sinal de Wi-Fi, mas aqui é um sinal de IoT, de uma tecnologia, de um protocolo de comunicação chamado LoRaWAN, que vai se comunicar com outro equipamento que fica lá próximo ao tanque, que, por sua vez, vai ter aqui, tá, um sensor ultrassônico que vai conseguir medir aqui quanto de combustível tem aquele tanque. E, claro, não é só qual que são os ganhos ali do posto de combustível. Ele pode começar a medir quanto ele vende no carnaval. Se ele tem um histórico dos últimos 2, 3 anos, ele sabe quanto ele vai vender com cruzamento de dados e sabe se está faltando combustível no posto dele, se já tem que enviar, por exemplo, um caminhão-tanque ali para abastecer aquilo, para não faltar combustível, para não deixar de vender, não deixar de faturar, enfim. Né? Então, parece ser uma coisa simples, né? Mas por trás disso aqui é bacana porque teve um carinha que inventou esse smartphone aqui lá atrás e ele conseguiu colocar um hardware, isso aqui é hardware, tem metal mecânico aqui, então tem que ter engenharia mecânica, a UX tem engenheiros mecânicos, tem que ter eletrônico aqui, ou seja, tem que ter um engenheiro eletrônico, tem que ter um engenheiro de software, que nós estudamos ciências da computação, e tem que ter já também um engenheiro de telecomunicações. Então vejam que um cara como esse aqui hoje, ele tem o celular aí, no caso com 5G, 4G, telecomunicações. Tem aqui o eletrônico, tem aqui as placas aqui dentro com semicondutores e tudo mais, tem o mecânico e tem, principalmente, muita camada de software. Né? Qual que é o sistema operacional desse cara aqui chamado iPhone? iOS. O grande valor do business da Apple é o iOS com a Apple Store. Ali está o dinheiro. Claro que todo mundo gosta de ter um iPhone, etc. e tal, mas o principal dinheiro está não no hardware, está na aplicação. Mas o conjunto tem a força.
O conjunto tem a força. Se tu tem só software, tu pode ser copiado. Tem software e hardware, tu já complica um pouquinho. Vai ser copiado também. Samsung fez e faz muito bem. É um excelente cara. A Google também tem um Android, que é o iOS. Mas é importante que vocês compreendam a força do conjunto, né? E hoje, existe plaquinhas como essa sendo vendido no eBay, sendo vendido no Mercado Livre, na Amazon, placas como essa que você pode programar, né, e começar a abrir portas, fechar portas ou fazer medição com sensores. Nós utilizamos dessa mesma placa, mas aí a gente pegou uma empresa ali em Caxias do Sul e a gente começou a colocar outros chipsets nessa placa para nos diferenciar, né? Isso também, o cara do agro ali tem que ter algo para se diferenciar do concorrente e poder vender com mais facilidade e tudo mais. Mas o X-Tank, eu sei que vocês têm muitos poços artesianos, né? Com certeza dá para você automatizar. Sei que muitos deles já estão automatizados, mas será que eles estão IoT? O I é de internet, tem que estar conectado à internet, tem que estar na nuvem. Aquela informação tem que subir para a nuvem, como a gente costuma dizer, tem que se armazenar ali, mas principalmente tem que cruzar os dados. Cruzamento de dados. Então, tu vai pegar aquela informação de um tanque aqui, no caso da rede SIM, vai cruzar com o banco de dados deles, para ver se tem estoque, se não tem estoque, onde é que está o caminhão, na logística e tudo mais, se está próximo daquele posto de combustível próximo a São Sebastião do Caí, por exemplo. Mas, assim, existem os bancos de dados públicos, da Emater, se fosse no agro, e tu pode começar a cruzar dados e ver se aquela tua aplicação aqui em São Sebastião do Caí está de acordo com o que diz a Emater, com bancos de dados públicos. Se não estiver de acordo, tu pode receber pushes no teu celular e informações para tomar uma decisão. Bom, e se for mais evoluído ainda, se tu ensinar o cara, tem a tal da inteligência artificial que já toma a decisão por ti mesmo. Aí depende da aplicação, né? Enfim, depende da capacitação de cada um em desenvolver isso. Mas, por que eu estou batendo tão forte nisso? Porque não é complicado fazer isso. Basta ter um problema, basta pensar na solução. A gente nunca teve tanta oportunidade, no meu modo de ver, em desenvolver aplicações nichadas. Eu falava aqui há pouco com a nossa diretora Cláudia, né, sobre nós olharmos o fator local. Ok, tem que olhar o global, com certeza. Mas o que nós somos bom aqui? Qual a nossa vocação em São Sebastião do Caí? Ah, é metal mecânico? É. Não, não é metal mecânico. Tá, então vamos lá brigar com Caxias no metal mecânico. Ah, o meu negócio é madeira. Vamos lá brigar com Bento, por exemplo. Não, o nosso negócio é agro. Ok. Vocês são melhor que os caras, por exemplo, de Caxias no agro, por exemplo. Né? Cara, então eu tenho vocação para isso aqui, então vou atuar de forma local com a minha vocação. Né? Bom, se eu tenho conhecimento para isso, e aplicando com tecnologia, eu posso me diferenciar muito. Bom, vamos seguir aqui. Aqui é uma outra aplicação que a gente desenvolveu em cima de uma necessidade, infelizmente, lá em Santa Catarina, no governo anterior do estado, o governador que lá estava, ele solicitou um desenvolvimento para se ter conexões à internet nas serras catarinenses. A Serra do Rio do Rastro, a gente ouve falar seguidamente, né? Tem a Dona Francisca lá também, eles têm ali umas 10 serras. Infelizmente, no início do ano passado, teve um incidente muito forte lá, e que um ônibus despencou lá e morreram lá mais de 30 pessoas, e aquelas pessoas não conseguiram atendimento, chamado nenhum, porque não tinha comunicação. Né? E ali o governador da época, então, disse, cara, a gente precisa dar conexão. A gente foi até lá, a gente foi conversar lá com o subsecretário de infraestrutura, e a gente desenvolveu uma torre inteligente aí em Caxias, Ronald, e, enfim, no fim até não se vendeu, não rolou um negócio, porque teve eleição, sabe como é que é essa questão pública, não tem como ter edital, esse governador perdeu a eleição depois, agora está outro cara ali, até retomar essas coisas, é coisa de Brasil e está tudo certo. Mas nós desenvolvemos aqui em Caxias do Sul, né, uma torre inteligente, que tem
embaixo todo um controle energético forte. Aqui é o nosso ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o Paulo Alvim, que estava participando, aqui o nosso atual reitor, estava participando de uma feira de grafeno em Caxias do Sul, e a gente estava apresentando isso, onde essa torre aí, ela tem painel solar, então ela consegue ela mesma nutrir a alimentação elétrica dela. Nós temos uma antena satelital que a gente buscava o sinal por satélite, e a gente colocou, então, esses paradouros digitais. O propósito disso aqui era para ser um paradouro digital. Mas aqui a gente pode colocar, por exemplo, um carregador de um carro elétrico no centro de São Sebastião do Caí, por exemplo, ou no centro de Caxias do Sul. Tem também o pessoal da Emater, muitas vezes monitoram muito essa questão de... Desculpa, eu sou ignorante nisso, de enchentes, enfim, uma estação medidora. Isso, casualmente, o meu pessoal de engenharia botou em cima, tem um equipamento como esse. Então, a gente também não precisa ter que inventar muita coisa. O mundo digital, eu costumo dizer, e eu estou finalizando aqui, Ronald, o mundo digital muitas vezes é integrar. Eu defendo muito a integração das coisas, principalmente no mundo digital. Aliás, o Steve Jobs, quando criou o iPhone 3, já existia Touch? Já existia. Já existia smartphone, já existia o Palm. Cara, o carinha ali, ele fez uma integração de tudo isso, bom, aí desenvolveu um negócio Power, bem melhor, né? Então, aproveitem o que já está pronto. As primeiras versões pode ser até um Frankenstein, mas com certeza pode se tornar algo bem interessante. Bom, cidades inteligentes, a gente já comentou, a própria Universidade de Caxias do Sul tem plataformas em relação a isso, né? Tem muitas coisas bacanas que vão surgir aqui. E a última lâmina aqui, eu quero usar aqui o que o Steve Jobs falou numa ocasião, quando ele estava contratando esse senhor aí, chamado John. Na época, ele era o CEO da Coca-Cola. Não sei se alguém já assistiu os filmes aí e sabe dessa história. O Steve Jobs contrata esse cara. No fim, depois esse cara até demitiu o Steve Jobs da Apple. Depois ele foi voltar alguns anos depois. Enfim, é legal conhecer essa história. Mas como que o Steve Jobs convenceu um cara que estava na Pepsi? Pepsi era muito, mas muito maior que a Apple naquele momento da história, né? Mas ele convenceu aquele camarada a ir trabalhar na Apple com essa frase. E é isso que eu gostaria de deixar aqui uma provocação para vocês, né? Se você está aqui com a tua própria empresa, no agro, né? Você quer que aquela sua empresa seja mais uma, seja comum, seja commodity, você quer fazer mais do mesmo, não quer fazer um doutorado, não quer se diferenciar, tu está na tua zoninha de conforto. Então, o Steve Jobs provocou o cara e disse, você quer passar o resto da vida vendendo água com açúcar, ou você quer ter uma chance de mudar o mundo? Vocês podem, sim, mudar o mundo aqui também em São Sebastião do Caí. Obrigado, Ronald. Sorria, você está na XPlay TV.